Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver em lugares diferentes do mundo, né? A gente tem apresentadores hoje baseados em diferentes países. Eu sou Marcel Gomes, trabalho na Repórter Brasil, em São Paulo, sou secretário executivo da Repórter Brasil e sou membro da coalizão Florestas e Finanças, né? É uma coalizão que nesta semana está lançando uma atualização de sua base de dados e também está apresentando um estudo que está sendo divulgado pela mídia, né? Nesta semana também estamos realizando uma série de seminários em várias línguas diferentes, né? Trata-se de uma coalizão internacional. O seminário de hoje é em português, com interpretação em francês. Amanhã nós realizaremos um seminário em chinês e no dia seguinte em inglês com interpretação em japonês, certo? Bom, pessoal, nós estamos lançando nessa semana, como eu disse, a atualização da plataforma com novos dados e um estudo que mostra, né, que os 50 maiores bancos e empresas de investimento do mundo estão fomentando o desmatamento por meio de políticas ineficazes e grandes volumes de investimentos em commodities associadas à destruição da floresta tropical, certo? As instituições financeiras receberam uma pontuação nesse estudo, né, de acordo com o seu desempenho. E todos os grandes bancos internacionais, como o Banco of America, Sumitomo, o Banco Industrial e Comercial da China, e grandes fundos de investimento, como BlackRock, obtiveram pontuações bastante baixas, né? Bom, no seminário de hoje, a gente tem uma série de apresentações previstas, vamos até às 11 horas da manhã. Eu vou apresentar, né, alguns slides agora, para introduzir, falar rapidamente sobre a coalizão, mostrar a nossa programação, né, dessa hora, e seguir adiante aqui com a nossa conversa, tá? Deixa eu fazer aqui a primeira apresentação, então, só um minutinho. Ok? Então, antes de iniciar com algumas instruções, tá, pessoal? A gente, como eu disse, tem hoje interpretação em francês, né? Então, eu queria instruir vocês, né, para quem não tem muita familiaridade com o Zoom, na parte de baixo do Zoom, né, na parte inferior, tem uma opção ali de interpretação, em que você escolhe, né, se em francês ou se em português, né? Então, as pessoas que estão me ouvindo aqui em português, selecionem ali a opção em português, porque se houver alguém falando em outra língua, isso vai ser traduzido para o português e você vai continuar permanentemente ouvindo em português. Em francês, ao contrário, mantém a opção francês clicada, né? E aí você sempre ouvirá as palestras em francês, ok? Seguindo adiante, eu vou falar um pouco sobre a agenda que nós temos hoje, né? Então, os convidados para participarem da sessão de hoje, né, são membros da coalizão, das organizações que fazem parte da coalizão Florestas e Finanças, né? Eu começo aqui essa apresentação, eu vou fazer a mediação da atividade. Nós vamos seguir depois com a Meryl, né, nossa colega que vai fazer uma exposição sobre os novos dados e como utilizar a plataforma. Depois teremos a apresentação da Rosana Miranda, da Amazon Watch, que trará dados, né, mais detalhes sobre os dados de investimento. Em seguida, a minha colega Marília Monteiro, do BankTrack, fará uma apresentação que avalia as políticas dessas grandes empresas financeiras. Em seguida, o João Dias, meu colega da Repórter Brasil, mostrará um estudo de caso, né, ou seja, como você pode utilizar a base de dados da Florestas e Finanças para construir histórias, fazer investigações. E, por fim, a gente vai ter uma sessão de Q&A, né, perguntas e respostas. Vocês vão ver ali embaixo também, né, próximo ao botão ali de interpretação,
existe uma opção, né, de perguntas e respostas, o Q&A, né, e ali você é só clicar, como se fosse um chat, e enviar suas perguntas. Eu vou selecionando ao longo da nossa conversa hoje essas perguntas, e os nossos colegas que estão fazendo a apresentação também vão ler, né, online isso, e ao final a gente vai ter 10 minutos em que essas perguntas podem ser respondidas, né? Cada apresentação vai ter sempre 10 minutos, né? Então é um seminário bastante dinâmico, terminou uma, entra uma outra apresentação de 10 minutos. Peço que vocês fiquem atentos e ao longo do processo podem enviar suas dúvidas e questões, tá? É importante, eu acho, trazer dados aqui, né, sobre a nossa coalizão. Florestas e Finanças é uma iniciativa que é uma coalizão de organizações de campanha e pesquisa, incluindo a Rainforest Action Network, a Tuca Indonésia, a Profundo, a Amazon Watch, a própria Repórter Brasil, a BankTrack, a Sahabat Alam Malásia e a Amigos da Terra dos Estados Unidos. Né? Coletivamente, né, essas organizações de vários países, né, nós buscamos impedir que as instituições financeiras facilitem os abusos ambientais e sociais comuns em commodities de risco de desmatamento, né? Procuramos alcançar isso por meio de maior transparência, políticas, sistemas e regulamentos do setor financeiro. Então, esse é o grande objetivo da coalizão, que tem essa base de dados, tem feito estudos, tem feito advocacy junto às instituições financeiras e subsidiado campanhas internacionais sobre esse tema das florestas e das finanças, certo? Bom, acho que é importante também, gente, nessa primeira parte, falar sobre, detalhar um pouquinho mais os objetivos desse seminário, né? Então, a gente quer, ao longo dessa uma hora, né, passar mais informações para vocês sobre o estudo, né, que nós estamos lançando essa semana, né, Florestas e Finanças, falar um pouco mais sobre como utilizar a plataforma para identificar tendências financeiras, revelar transações e comparar os bancos e empresas de investimento, né? Nós apresentaremos esses novos recursos, né, no site, teremos também uma avaliação ampliada de políticas em 6 setores de risco florestal, né? Então, esses dados estão organizados por setores econômicos, então vocês podem entender para onde estão sendo alocados esses recursos financeiros. Você tem dados atualizados lá sobre participações e títulos, em títulos e ações, né? Meryl vai falar sobre isso na apresentação dela. E aí, por fim, a gente vai falar, né? Meu colega João vai trazer um estudo de caso, né? Sobre os impactos ambientais e sociais das finanças irresponsáveis, né? Bom, deixa eu encerrar a minha apresentação aqui e convidar a Meryl para subir a apresentação dela e iniciar sua fala. Meryl, você terá 10 minutos para a sua apresentação. Obrigada, Marcel. Bom dia, boa tarde a todos que nos estão ouvindo. Então, eu vou apresentar um pouco as novas ferramentas que o novo site tem. Quem já conhece o nosso site sabe que a gente já tinha uma base de dados bastante ampla que permite buscas detalhadas, mas nós acrescentamos novas ferramentas que facilitam a busca e facilitam a interpretação dos resultados das buscas. E, além disso, também tentamos fazer o site mais interativo, tornando mais fácil conectar, por exemplo, uma busca por dados financeiros com as políticas dos bancos que estão ligados ao resultado dessa busca e, por sua vez, com os impactos causados pelas empresas financiadas por determinada instituição financeira. O nosso site, em geral, tem 3 elementos base do site. O primeiro são os dados financeiros, a base de dados que permite dar mais transparência ao setor financeiro e a quem está por detrás de possíveis impactos sociais e ambientais. Temos a avaliação das políticas e temos a parte de documentação dos impactos, como o Marcel já comentava. Então, vou passar para a parte mais densa do site, que é a base de dados completa, onde você pode fazer pesquisa usando mais de 10 filtros.
Então, você pode fazer uma pesquisa pelo nome da empresa, pelo nome da subsidiária, pelo nome de uma instituição financeira, pelo setor em que você tem interesse, por exemplo, o setor de carne bovina ou o setor de soja. Você pode fazer pesquisa pela região onde o investimento ou crédito foi feito. Nós estamos avaliando as três principais regiões de florestas tropicais do mundo. Então, nosso foco é no Sudeste Asiático, na Bacia do Congo e na Bacia da Amazônia. E você pode fazer buscas para cada uma dessas regiões, mas você também pode buscar pela país de origem ou a região de origem do investidor, do banco, por exemplo. E você pode determinar o período que você quer pesquisar. Os nossos dados começam em 2013 e estão atualizados até 2021, até abril de 2021, para o caso de investidores. Os dados de crédito nós vamos atualizar em setembro desse ano. Bem, quando você faz uma busca, os resultados são apresentados numa forma de uma tabela, que é onde cada linha é uma transação financeira, então tem muitos detalhes. Você pode baixar essa tabela completa para poder fazer mais avaliações, você pode fazer os seus próprios gráficos e estudos. Mas no topo da tabela vai ter um gráfico com duas abas. A primeira aba vai mostrar os principais investidores para a sua busca e a segunda aba mostra os principais credores para a busca que você fez. E isso permite, numa olhada rápida, ver quais são os principais financiadores. Por exemplo, se você busca um frigorífico determinado, você consegue imediatamente ver quem são os principais investidores nesse frigorífico e quem são os principais credores. Você pode também baixar a base de dados completa, se você marcar todos os filtros com todos selecionados e fazer a busca. Depois você pode usar nesse botão laranja, pode fazer o download do resultado da busca, e isso permite fazer uma análise mais rápidas e personalizadas dos dados. E temos também uma opção de criar um link para a busca específica que você fez, o que facilita bastante se você quiser compartilhar a sua busca com um colega, ou se você quiser incorporar a sua busca num artigo, num blog, você pode rapidamente linkar para esses resultados apresentados no site. Essa busca na base de dados completa, ela tem muito detalhe e às vezes é útil também poder ter uma visão mais ampla do que é que os dados do nosso banco de dados mostram. Então, temos essa opção de visualização rápida, que ela analisa todo o universo dos dados que foram mapeados, de 2013 até 2021, no caso, e nós analisamos 6 setores de risco de desmatamento, sendo o setor de carne bovina, de soja, de óleo de palma, papel e celulose, madeira e borracha, nas 3 regiões de florestas tropicais do mundo. Então, nessa visualização rápida, você pode fazer uma busca ou por crédito ou por investimento, primeiro tem que selecionar um desses dois, e depois você pode escolher 2 variáveis, por exemplo, setor e tipo de finanças. Nesse caso, nesse exemplo que temos aqui, a primeira variável foi o setor, então o mapa mostra, né, de todo o universo de dados de 2013 até 2021, o principal setor que recebeu crédito foi de papel e celulose, seguido depois de carne bovina e em seguida de óleo de palma. Já, por exemplo, o setor de madeira, que é o quadradinho em verde, foi o setor que menos recebeu crédito. Aí, cada um desses blocos, você pode clicar em cima dele e vai vir um novo mapa, um novo gráfico, que vai mostrar o detalhamento pela segunda variável, nesse caso, o tipo de finanças. Não temos o exemplo aqui, mas se você fizesse isso para a soja, por exemplo, dá para ver que a grande maioria de todo o crédito que foi alocado para o setor de soja foi em forma de créditos diretos a empresas. Por debaixo desse gráfico vai ter uma tabela que tem os dados agregados por instituição financeira, tem informações sobre o crédito total alocado por essa instituição financeira, por esse banco ou investidor, e vai ter também os dados sobre análise das políticas, para você poder ver rapidamente se o banco que alocou muito crédito, por exemplo,
tem políticas boas ou se tem políticas ruins. E aí, por baixo disso, que nesse caso no slide fica do lado direito, vai ter os links para outras partes da página, para você poder surfar facilmente para outras partes que têm análise, por exemplo, mais detalhes sobre a análise das políticas do banco, ou que tenham mais informações sobre os impactos causados pelo financiamento de certo banco ou empresa. Outra função que adicionamos ao site é o de comparar bancos. Então, aqui você pode selecionar os bancos que você quiser comparar, e aí vai apresentar, num gráfico de barras, a quantidade total de crédito fornecido pelos bancos que você selecionou, dividido por setor de risco de desmatamento, e vai ter uma compartição por área geográfica de onde foi alocado o crédito. Então, nesse caso específico, a gente comparou o Banco do Brasil, que é a barra de cima, com o Rabobank, que é a barra de baixo. Se vocês veem no meio, onde tem o crédito alocado para a América Latina, você vê claramente que o Banco do Brasil alocou muito mais crédito que o Rabobank, e que o principal setor de crédito para o Banco do Brasil é o setor de carne bovina, que é esse verde mais escuro, e o setor de soja, que é o amarelo. Já nas outras regiões, na África Central e Ocidental e no Sudeste Asiático, o papel do Banco do Brasil é mínimo e o papel do Rabobank é bem maior. E o Rabobank fornece mais crédito ao setor de óleo de palma, que nesse caso é a barra vermelha, e ao setor de madeira também, principalmente em África. Aqui, de novo, também vai ter, debaixo dos gráficos, uma tabela com os dados agregados por banco, com o crédito total e com a análise das políticas. Isso é a parte dos dados financeiros. Agora vamos ver a parte da avaliação das políticas. Então, nós fizemos a avaliação de políticas de 54 principais bancos e investidores. E nessa tabela principal, você pode comparar facilmente a análise dos vários bancos e investidores. Na segunda coluna tem a pontuação total, que é uma pontuação ponderada, dependendo do investimento do crédito feito pela instituição financeira para cada setor. Tem, de novo, o total do crédito, o total do investimento, para poder ver facilmente se o banco é importante no financiamento para o setor de commodities de alto risco de desmatamento. E temos a avaliação das políticas, que foi feita separadamente para cada um dos 6 setores de risco de desmatamento que nós analisamos. Então, a carne bovina, soja, óleo de palma, celulose e madeira e borracha. Se você clicar num desses nomes das instituições financeiras, isso vai levar para a próxima página, que é a página do perfil da instituição. Aqui, em primeiro lugar, você vai ver os principais clientes de risco de desmatamento e as principais empresas em que o investidor investiu. Adicionamos aqui a essas listas um ponto vermelho para empresas que são particularmente controversas. E aí definimos controverso como uma empresa que tem recebido mídia negativa relacionada a impactos sociais e ambientais causados, que tenha sido, por exemplo, alvo de uma queixa na RSPO, né, a Mesa Redonda de Óleo de Palma Sustentável, ou empresas sobre as quais a própria coalizão publicou artigos ou relatórios documentando impactos sociais e ambientais. Por debaixo disso, você vê os dados da avaliação de política nas diversas categorias, né, ambiental, social, de governança, e também por setor. Então, política para cada um dos 6 setores. E por baixo disso, que nesse caso colocamos aqui do lado direito do slide, também tem a lista dos 35 critérios que utilizamos para fazer esta análise de políticas e a pontuação que o banco e cada um dos 35 critérios. Aí você pode ver com mais detalhe como é a política da instituição. E com isso, quero repassar de novo a palavra ao Marcelo. Obrigada. Ok, Meryl. Muito obrigado por estar bem em cima do tempo aí. Falou exatamente em 10 minutos. Te agradeço.
né, uma apresentação sobre como utilizar os dados da nossa plataforma, e eu passo imediatamente a palavra para a Rosana Miranda, da Amazon Watch, que vai tratar das informações sobre investimentos. Rosana, se você puder compartilhar sua tela, e aí subir os slides. Perfeito, obrigado. A palavra é sua. Bom dia, gente. Obrigada, Marcel. Bom, agora que então que a Mero já apresentou o novo website, as suas ferramentas, eu vou falar brevemente sobre os resultados dessa atualização de dados mais recente e o que ela nos diz a respeito dos principais investidores no desmatamento, né? Antes disso, sempre bom lembrar que a Forcing Finance, ela analisa os serviços financeiros recebidos por mais de 300 empresas que estão envolvidas naquilo que a gente chama de setores de risco de desmatamento, cujas operações impactam florestas tropicais no Sudeste Asiático, na África Central e Ocidental e na América do Sul. Por questões de tempo, hoje vou apresentar aqui só os dados globais e da América do Sul. Os dados financeiros que a gente traz na base de dados, eles provêm de algumas bases de dados especializadas, como a Refinitiv, o IMEX, a base de dados da Bloomberg, entre outros, e também dos relatórios das próprias empresas e de alguns dos investidores, como os fundos de pensão, por exemplo. E, por fim, só dizer que esses são dados ajustados, ou seja, que são aplicados ajustes para que os valores representem proporcionalmente os setores e as regiões geográficas que a gente enfoca, né? Por exemplo, principalmente para empresas que têm atividades para além desses setores e dessas regiões. Isso tudo está detalhado na seção de metodologia do site, vocês podem visualizar isso tudo lá. Com relação aos dados, a análise mostra que os principais investidores nessas empresas detêm 45,7 bilhões de dólares, ou seja, quase 228 bilhões de reais, em empresas que produzem commodities com risco florestal nessas regiões. Isso representa um aumento com relação ao mesmo período de 2020, quando elas tinham 37,2 bilhões em investimentos. Ou seja, as instituições financeiras aumentaram seus investimentos em desmatamento nesse período. No momento em que nós estamos vendo o desmatamento disparando, né, os direitos ambientais sendo tratorados em todo o mundo, mas principalmente no Brasil, os defensores e lideranças indígenas sendo atacados diuturnamente, isso não atrapalhou os lucros e os investimentos desses setores. Pelo contrário, parece que a opção pelo aprofundamento do extrativismo e da produção de commodities ainda é a tônica para o sistema financeiro nesse momento de recuperação econômica, apesar das inúmeras recentes declarações sobre política de sustentabilidade, carbono zero, etc. Como vocês podem ver aqui no slide, quase metade desses investimentos vai para o setor de produção de óleo de palma, seguido pelo setor de papel e celulose e pelo de carne bovina. E 2/3 desses investimentos se concentram em empresas do Sudeste Asiático, com a América do Sul vindo logo em seguida, com 35% desses investimentos. Dentre os principais investidores, nós temos instituições vinculadas ao governo da Malásia, como nós vimos no slide anterior, o Sudeste Asiático concentra 66% de todos os investimentos, já logo seguido pelo BNDES, que é o maior investidor na América do Sul, como a gente já vai ver, com seus investimentos concentrados principalmente no Brasil. Nós vemos ali que o BNDES é responsável por quase 3 bilhões de dólares em investimentos nos setores de risco florestal. Logo a seguir, nós vemos algumas das maiores gestoras de ativos dos Estados Unidos, como a BlackRock e a Vanguard, e fundos de pensão de diferentes países, como Noruega, Japão, Coreia do Sul, entre outros. Dentre as empresas que receberam mais esses investimentos, a principal delas é a Simidarb, que é um conglomerado malaio que produz óleo de palma, seguida pela Suzano, uma empresa de produção de borracha, a Top Glove, e em seguida a JBS.
Passando para os investimentos na América Latina, os dados mostram um total de 14,8 bilhões de dólares de investimentos em títulos e ações de risco florestal, com mais da metade indo para o setor de papel e celulose, seguido pela carne bovina, que tem quase 30% aí dos investimentos. É interessante notar essa prevalência do setor de papel e celulose, porque aqui na região ainda é um setor que recebe relativamente pouca atenção quando o tema é desmatamento, quando comparado, por exemplo, com o setor da carne bovina. E desses investimentos, 40% vem de investidores da própria América do Sul, e vocês sabem principalmente quem, mais de um terço vem da América do Norte e 14% da Europa. Agora, passando um pouquinho mais para o detalhe desses investimentos, novamente aí desponta, né, o BNDES como maior investidor nesses setores, seguido aí por 4 grandes gestoras e, na verdade, 3 grandes gestoras e um banco norte-americanos, o fundo de pensão norueguês e outros investidores, onde se nota, é muito notável a participação dos bancos brasileiros nesses investimentos ligados ao desmatamento e ao risco florestal. É importante notar que, embora o BNDES seja o maior investidor em commodities de risco florestal na América do Sul, ele, na verdade, reduziu a sua exposição a esse tipo de investimento em empresas que atuam aqui na região nesse último ano. Por outro lado, as outras 5 maiores investidoras, a BlackRock, a Fidelity, a Vanguard, a Bank of New York Mellon e o fundo de pensão da Noruega, aumentaram a sua exposição com relação ao ano passado. Só para dar um exemplo, a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, desembolsou aí, como vocês estão vendo, um pouco mais de quase 2 bilhões de dólares nesses setores, o que representa um aumento de 157% em relação a abril do ano passado. Então, vale ficar atento para esse interesse e essa participação crescente desses outros atores internacionais também. E, para terminar, a gente vê essa confirmação do setor do papel e celulose como principal alvo desses investimentos, com a Suzano e a Klabin ali logo no top 3, mas sem deixar para trás a nossa velha conhecida JBS, que recebeu aí mais de 3 bilhões de dólares nesse período. Então é isso, é um breve resumo desses dados, vocês podem encontrar eles todos no site, fazer diferentes cruzamentos, olhar mais detalhadamente. Vocês viram, o site está super bem organizado, está lindo, então eu recomendo muito, vocês vão encontrar coisas muito interessantes, importantes para o nosso trabalho, que é o de responsabilizar essas empresas e investidores que seguem financiando o desmatamento e o caos ambiental. Então é isso, obrigada, vou devolver para o Marcel. Obrigado você, Rosana, pela apresentação clara e detalhada. Antes de passar a palavra para a Marília, né, já convidando ela para compartilhar a tela, eu queria lembrar que a gente tem aí o Q&A aí embaixo, que é a sessão de perguntas e respostas, e que vocês podem enviar dúvidas, né, sugestões, críticas, etc. E a gente vai ter uma sessão ao final da nossa hora hoje, de uma sessão de 10 minutos, para os participantes poderem responder essas questões. Eu vi que a Luciane já colocou uma pergunta lá, eu também tenho alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente até discutir, a questão do como o ciclo de commodity está impactando, né, a expansão desses investimentos, como que o setor financeiro está reagindo a esse tipo de denúncia, né, que tem sido feito até pela própria coalizão Floresta e Finanças, essa questão particular aí do setor de papel e celulose de receber tanto recurso, né, como ele tem impactado o desmatamento, né, ainda que indiretamente, e quais são os riscos que ele traz, né, para o setor florestal. Bom, mas agora é a hora da Marília Monteiro, do BankTrack. Marília, você tem a palavra, 10 minutos. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu acho que, assim, além da avaliação dos dados financeiros, né, que a Forest Finance fornece, outra ferramenta fundamental é a avaliação das políticas, né, das instituições financeiras. Então, a avaliação das políticas no site tem como objetivo comparar, né, as políticas de bancos ou
investidores que atuam nos setores de risco com desmatamento, né? Que aí, nesse caso, são os 6 setores de commodities que Meryl já mencionou, que é óleo de palma, papel e celulose, madeira, soja, borracha e a carne bovina, né? Então, além dessas questões, e também considera as questões ambientais, sociais e governanças, que esses setores estão implicados nesses setores, baseado principalmente em acordos internacionais e normas internacionais, como os acordos da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, né, como com a Convenção 169, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, etc. Além desses acordos internacionais, também melhores práticas, né, que já são existentes na comunidade empresarial global e no setor financeiro como um todo, que aí incluem também os princípios de investimento responsável, os princípios de responsabilidade bancária, as diretrizes da OECD, entre outros, né? Então, no total, são 35 critérios que são analisados, divididos em 3 categorias. A primeira diz respeito ao meio ambiente. Então, isso inclui, por exemplo, a avaliação se a instituição financeira requer das empresas e fornecedores um compromisso contra o compromisso de desmatamento zero e também compromisso de desmatamento zero, desculpa, e a não conversão, né, das florestas naturais, também a proteção de áreas de alto valor de conservação, de áreas que têm um grande estoque de carbono, por exemplo, a proteção de áreas tufeiras, da água, da biodiversidade, etc. E a segunda categoria é com relação aos aspectos sociais, que aí, entre eles, incluem também a observância, por exemplo, do consentimento livre, prévio e informado, né, das comunidades indígenas que são impactadas pelas operações das empresas, a proteção dos direitos humanos, a proteção contra o trabalho escravo, entre outras. E, por último, é a categoria de governança, né, que aí leva em consideração se e como a instituição financeira ela incorpora, né, a sustentabilidade dentro da sua estrutura de governança. E isso inclui, por exemplo, aspectos de transparência, se a instituição financeira ela está se ela divulga as emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, advindos do seu financiamento, se existem sistemas de denúncia, também critérios que levam em conta a regulamentação tributária, corrupção, entre outras categorias. Então, essas políticas são avaliadas separadamente por setor, né? Como já disse, nos 6 setores nos quais a gente foca, e também levando em conta diferentes tipos de financiamentos e investimentos, né? De créditos, diferentes tipos de créditos, de empréstimos, enfim. E com essas pontuações separadas por commodities, a gente também calcula a pontuação geral da instituição financeira, né, baseada em cada pontuação do setor. Cada critério, cada um dos 31 critérios, eles podem receber uma pontuação de 0, 8,5 ou 10, dependendo do quão detalhados eles são. E também a quantidade de financiamento, a exposição da instituição financeira àquele setor também também pesa na contagem final, né? Então, aqui a gente, como Meryl já apresentou rapidamente antes, a gente aqui tem uma visão geral dos scores total, da pontuação total de cada instituição financeira, por setor também a separação, e também a gente mostra o total de crédito e investimento, né, e quando a gente pode comparar bem os dados financeiros e como isso se compara com a importância daquele banco e quão robustas são as políticas daquele banco, né. Então,
Aqui a gente tem 50 instituições financeiras que estão sendo avaliadas, mas em setembro a gente já vai lançar mais 150 avaliações. E aqui uma visão bem geral de como essas pontuações podem ser comparadas. A gente observa que as instituições com notas mais altas são europeias e dos Estados Unidos, né? Muitas instituições, bancos holandeses como a ABN, Rabobank, ING, mas também o banco HSBC, né? E, no geral, as instituições brasileiras que foram avaliadas, a performance delas é muito ruim, muito baixa. Os que lideram, né, na pontuação são o Banco do Brasil e BNDES, que são também os bancos que atuam mais nesses setores, né, de risco, como a gente vai ver. Então, aqui no caso do Banco do Brasil, Banco do Brasil, apesar de ser o maior credor no geral, né, entre 2016 e 2020, no total, eles forneceram 30 bilhões de dólares para esses setores, e a grande parte disso foi no setor da carne, no setor da soja, mas ainda assim as políticas, a pontuação, né, das políticas do Banco do Brasil é muito baixa, 3,9. Na mesma linha segue o BNDES, né, o BNDES, como Rosana falou, é o maior investidor da América Latina, com só esse ano 2,9 bilhões de dólares para esses setores de risco, metade disso sendo no setor da carne. Então é um banco que tem uma grande influência nesses setores de risco, porém que ainda tem muito espaço para melhorar, né, as políticas desse banco. Então, acho que assim, isso serve para a gente ver que sem uma política realmente forte, um banco ele é incapaz de lidar de forma sistemática com os riscos de desmatamento e com todas as questões ambientais, sociais e governança que estão associadas a esses setores, né? E para finalizar, eu acho que o nosso colega João vai ilustrar bem, né? Os estudos de caso também são outra ferramenta assim da Forest Finance para analisar, né, de uma forma geral, a performance de um banco. Então, a gente parte dessas três perspectivas, tanto do financiamento quanto da avaliação política e também com estudos de caso, como o João vai mostrar. Então, acho que é isso. Perfeito, Marília. Muito obrigado pela apresentação. Bom, agora o meu colega João Dias vai falar sobre, como disse a Marília, um estudo de caso, né? Essa é uma das, em particular para a Repórter Brasil, né? Uma das grandes soluções que a plataforma traz, né? De você levantar dados rapidamente sobre o setor financeiro, né? Porque antigamente a gente tinha que ir lá no relatório de administração financeira da empresa, no balanço, né? Para colher essas informações de investimento. É um trabalho que exige bastante esforço e conhecimento desse tipo de informação, e a plataforma traz isso de uma maneira detalhada, né, e com clareza, né, essas informações. E desde o ano passado, a gente, na Repórter Brasil, publicou uma série de reportagens e relatórios, né, utilizando informações da plataforma, né, eu tenho exemplos sobre o Morgan Stanley, sobre o BlackRock, sobre o BNDES, sobre a Sodugestivo, né, que é uma corporação russa que investe aqui no Brasil, tem também empresas chinesas, e fora os bancos brasileiros, né, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, que têm aparecido nas nossas pesquisas e reportagens, né, pela Repórter Brasil. Então, eu convido o João para habilitar sua câmera, João, por favor, e fazer a apresentação aí, subir seus slides, né? Que traz esse estudo de caso que trata do setor de pecuária. Bom dia, boa tarde, boa noite.
A gente está com espectadores internacionais. Como o Marcel disse, eu sou jornalista investigativo pela Repórter Brasil, e eu vou trazer aqui, novamente, brevemente, o estudo de caso. Neste caso, uma apuração que levou a uma matéria, uma história que a gente contou, inclusive está no site da Repórter Brasil. Eu vou deixar o link depois. Eu vejo onde é melhor para deixar isso linkado. Mas, para começar também, a gente recebeu 2 perguntas no Q&A, e eu acho que eu vou tocar parcialmente na segunda pergunta da Luciene, que é sobre a questão da utilização e em que parte da cadeia de produção dessas 6 commodities mais monitoradas pela plataforma, se a Programa Floresta e Finanças, a coalizão, também monitora outras etapas do produto, seja da fazenda até a ponta da cadeia, que a gente chama, né? Até as prateleiras onde os consumidores pegam seu saquinho de soja, sua bandeja de carne. Nesse caso, nós, a Repórter Brasil, sentimos que existe uma lacuna dentro da nossa apuração e das nossas reportagens sobre a produção de carne, isso na questão dos frigoríficos, não no fazendeiros. A gente já está na segunda etapa do beneficiamento desse produto, e de médio porte, porque apesar de 3 marcas, 3 companhias basicamente dominarem o cenário nacional e, em parte, internacional, quando a gente fala de JBS, por exemplo, em questão de hectares de floresta derrubada, e isso é importante mencionar, problemas sociais correlacionados e muitas vezes gêmeos aos problemas ambientais, como problemas trabalhistas e fundiários, no caso de disputas fundiárias. A gente achou de extrema relevância levantar os dados de frigoríficos de médio porte. Quando a gente fala médio porte, são 30 mil cabeças de gado para cima. Médio porte no Brasil, quando a gente fala sobre carne bovina, não é médio porte em outros lugares. Aí, o meu objetivo aqui é mostrar a plataforma como uma ferramenta na apuração, quanto uma ferramenta para encontrar histórias e contar histórias e achar histórias relevantes que devem ser contadas. Nesse caso que eu levantei para a minha apresentação, o que eu utilizei foi a plataforma como uma ferramenta posterior ao recorte de pauta, ou seja, aquilo que eu queria pesquisar, né? E aqui eu coloquei no slide o top 10 piores frigoríficos no Pará, no quesito de conformidades com o termo de ajuste de condutas assinado com o Ministério Público Federal aqui do Brasil, sobre boas práticas nesse setor. Isso inclui desmatamento, a questão... João, você está no full screen? Não tô? Tá? Para mim parece cortado. Beleza, continua então, desculpa. Vocês conseguem ver direitinho o slide?
Só pode me responder aqui pelo chat que eu consigo. Bom, e o papel fundamental da plataforma da Floresta Finanças para eu conseguir, de forma sistemática, dados sobre essas empresas que eu fui atrás. Aí aqui a gente consegue, eu fiz um recorte de um relatório do MPF. A partir dele, eu fui atrás dessas empresas, de parte dessas empresas que recebiam pouca atenção jornalística sobre elas e as práticas delas. E a gente vê os índices de inconformidade com o termo de ajuste de condutas da carne, chamado TAC da carne, no Pará. Com a plataforma da Floresta Finanças, eu consigo, é bem fácil você, ainda mais com a expansão do número de empresas, companhias que são cobertas pela plataforma, você consegue ver muito bem, muito mais fácil, o fluxo do dinheiro, quem financia, seja expansão, seja empréstimo, seja compras ou vendas de ações dessas empresas. Aqui eu coloquei um exemplo do Itaú Unibanco, Banco Brasileiro, passando remessas de dinheiro, nesse caso são empréstimos, em diversas etapas do ano de 2020, para o frigorífico Master Boy, que é um dos monitorados pelo MPF, Ministério Público Federal aqui do Brasil, em cima das boas práticas no setor da carne. E eu não sei se eu tenho que mudar aqui acho que dá para ver. Aí o dinheiro investido no setor, você vai ter uma coluna que você consegue discriminar muito bem a quantidade, as cifras do dinheiro envolvido. Aí o que acontece? A gente tem o recorte da pauta, a gente tem o que a gente quer investigar, e anteriormente o que a gente tinha que fazer era um trabalho de formiguinha, né, que a gente chama. Ir numa junta comercial, pesquisar releases e informes de bancos de fomento, ou até mesmo mídia local e release das próprias empresas e demonstrações financeiras dela, sobre investimentos e de onde estava vindo, e algumas poucas vezes entender para onde esse dinheiro estava sendo aplicado dentro da empresa. Usando a plataforma, você consegue jogar a empresa que você está começando a apurar, pesquisar, e ter uma ideia geral, assim, já no primeiro momento, sobre fluxo mais relevante de dinheiro que eles recebem. Eu fiz um recorte aqui de uma das empresas, mas a gente monitorou diversas outras para essa matéria, e a gente foi reduzindo para conseguir fazer um detalhamento melhor. Isso aqui é só uma parte, um excerto da tabela que a gente fez o download. Inclusive, é uma tabela que agora já não é a mais atualizada, mas que agora está mais fácil ainda, na acessibilidade da interface, mas está aqui para demonstrar isso. Com isso, é importante dizer que a plataforma em si também não é mágica, né? Afinal de contas, na Repórter do Brasil, a gente tem essa ferramenta que é muito poderosa, que é a Floresta Finanças, e com isso a gente tem um estofo para seguir rapidamente para novas etapas da apuração, novas etapas da jornalística, da pesquisa, para seguir em busca da matéria, na investigação do que é feito
o dinheiro que é investido nesses setores de risco de desmatamento aqui no Brasil. Aqui eu estou mostrando, em parte, os passos importantes quando a gente trata de dinheiro envolvido no setor agropecuário no Brasil, sobre diferenças que você precisa fazer, diferenciamento que você precisa fazer sobre operações diretas e indiretas no repasse de dinheiro, já que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, basicamente monopoliza as operações em si, mas a plataforma da Forest Finance consegue descrever de onde vem o dinheiro originalmente. Porque, apesar de você, numa busca dentro de bancos de fomento, ter a ideia de dinheiro envolvido, a plataforma consegue descrever se esse dinheiro que foi passado em operações desse banco central veio de um fundo de pensão norte-americano ou veio de um grupo estatal estrangeiro, e aqui você consegue fazer essa diferença. Não sei se eu já passei do meu tempo. João, se puder encerrar, por favor. E, claro, o mais importante, o que eu acho que é o mais importante que essa plataforma traz é o impacto. Conseguir cutucar o final, o topo da cadeia produtiva, que é o financiamento e o investimento, você mexe, você traz grandes jogadores do setor a terem de responder suas questões. E bancos e quem eles financiam, que eu acho que é fundamental e o ponto mais forte da plataforma. Perfeito, João. Muito obrigado pela apresentação, por trazer e compartilhar esse caso com o grupo aqui, né? A gente encerra, então, essa primeira grande parte das apresentações, né? E agora temos aqui um período aqui de 8 minutos para a gente poder conversar e, por favor, questões, coloquem ali no Q&A, ali embaixo, que a gente pode responder e levar para os nossos panelistas aqui do grupo, tá? Tem uma questão que eu vou ler para vocês aqui, da Luciane Moessa de Souza. Boa tarde, vocês não cruzam dados quantitativos e qualitativos, avaliação das políticas, entre aspas, para permitir uma avaliação do grau efetivo de riscos de desmatamento? Por que dizer que um banco ou investidor tem esses setores no seu portfólio, não diz nada sobre ações de mitigação desses riscos? Muitas dessas operações de crédito e investimentos não estão ligadas a desmatamento legal e ilegal, simplesmente financiando atividades agrícolas, né? Então, essa questão da Luciane, será que, entre parênteses, isso, Luciane, eu falei aspas, desculpa. Talvez a Meryl podia comentar, não sei se Rosana, Maria também tem comentário sobre isso. Eu posso comentar, se alguém quiser complementar, fique à vontade. Então, realmente, sim, o que nós mapeamos na base de dados são empresas que estão expostas ao risco, que operam em setores que são conhecidos por serem vetores de desmatamento, né? O setor de gado, o setor de soja, são conhecidos por serem vetores de desmatamento. Não quer dizer que cada empresa que está na nossa base de dados seja efetivamente ligada ao desmatamento, mas é apenas uma questão de risco. O que a gente quer é facilitar a interpretação de quem são os financiadores dessas empresas, para a gente poder, se alguma comunidade, ou se houver uma ocasião de desmatamento, de violações de direitos humanos, fica fácil de identificar quem está financiando a empresa. Então, realmente, a gente não quer dizer que todos estão envolvidos diretamente em desmatamento ou em violações de direitos humanos, mas é questão de operar em esses setores que os expõem ao risco. E aí, o que a gente faz é a avaliação das políticas dos bancos e, como mostrei nos vários gráficos que a gente tem no site, a gente compara as duas coisas. Tem sempre a coluna com as informações sobre o investimento e o crédito, e ao lado tem as informações sobre as políticas. Então, aí você pode cruzar essa informação, né? Se o banco tem muita exposição e tem políticas muito ruins,
o risco é grande que o banco esteja financiando empresas que estão diretamente causando desmatamento ou violações de direitos humanos. Por outro lado, também tem casos de bancos com políticas muito boas e ainda assim com uma exposição alta, e aí pode ser que realmente só financie empresas que estão funcionando dentro das normas, mas também pode ser que esteja quebrando as suas próprias políticas. Espero que com isso tenha respondido. Se alguém quiser complementar. Meryl, só para complementar, e também já aqui um pouco essa questão que seguiu aqui da Luciana, se tem planos de fazer esse cruzamento de dados, é importante lembrar que o Florestas e Finanças também, a base de dados, ela é uma ferramenta para diversas organizações, né, como o João apresentou aqui, a própria Repórter Brasil faz muito esse trabalho, né, desse cruzamento dos dados quantitativos e qualitativos nos seus relatórios, nas suas investigações. Nós, na Amazon Watch, quando a gente também usa quando a gente faz os nossos relatórios Cumplicidade na Destruição, a gente faz também esse cruzamento das bases de dados com informações qualitativas, como, por exemplo, denúncias do Ministério Público, outros tipos de relatos, denúncias das comunidades indígenas. Então, também a ideia é que a ferramenta subsidie outras investigações que podem também trazer aí, no detalhe maior, realmente empresas que estão envolvidas no desmatamento e outros tipos de violação de direitos. Perfeito, eu acho que realmente essa informação que traz essa ideia de análise de risco, ela é muito importante para você fazer a discussão das políticas, né, tanto das políticas públicas quanto das políticas corporativas, né, então se vai haver um grande investimento numa fazenda ou num porto de exportação, né, você ter essa base de dados, né, e comparar, e poder comparar isso com as políticas efetivas que uma empresa tem, para saber se há filtros, né, a potenciais impactos ambientais ou sociais, é fundamental para você fazer essa análise, né? Na Repórter Brasil, além de, claro, dar exposição para essa análise de risco, a gente tem também tentado ir mais no detalhe, né, no sentido de identificar realmente casos onde há o problema comprovado, né, e aí conectar, né, identificar os vínculos financeiros que há com aquele problema, né. Esse caso que o João trouxe, por exemplo, né, sobre os frigoríficos no Pará, eles são frigoríficos que foram auditados pelo Ministério Público Federal, né, e que apareceram na pior parte do ranking de inconformidades, né. Então, a gente identificou, através da plataforma, quem eram as instituições financeiras que estavam colocando recursos nesses frigoríficos mal avaliados na auditoria do TAC. Então, do ponto de vista jornalístico, né, o primeiro passo é, claro, você olhar o risco que tem nesse vínculo entre a instituição financeira e o objeto do impacto, né, e depois você realmente tentar comprovar com documentação como aquilo aconteceu, né. Então, a plataforma ela tem sido muito útil nesse aspecto. Me parece que não temos mais. Talvez eu passar agora, assim, rapidamente para cada um de vocês que fizeram uma apresentação, fazer uma fala final, né, de 30 segundos, um minutinho. E, Meryl, existe uma outra questão aqui que a Luciane coloca, né, olhando agora para a base de dados, eu queria entender a diferença entre Forest Risk Group e Forest Risk Client, né, se você puder fazer uma fala de encerramento, né, depois eu passo também para a Rosana, Marília e João, e já responder a Luciane, por favor. Agradeço. Obrigado. Obrigada, Marcelo. O Forest Risk Group, no caso, é a empresa, o aglomerado da empresa, a holding company em inglês, né? Então, por exemplo, se a JBS como empresa mãe. O Forest Risk Clients são subsidiárias. Então, muitas vezes nós temos informações para subsidiárias e você pode fazer a busca pelas duas. E não sei se minha conexão parece que está ruim, mas queria encerrar dizendo que espero que todos utilizem os nossos dados. O objetivo do nosso site é aumentar a transparência quanto ao papel do setor financeiro no financiamento de desmatamento e de violações de direitos humanos. E se tiver alguma pergunta de como usar os dados, alguma questão metodológica, por favor, entre em contato para podermos esclarecer. Obrigada. Rosana? Não, acho que é isso. Para nós, na Amazon Watch, essa é uma ferramenta super importante no nosso trabalho de incidência
Então, convidar todos para visitá-la, para a gente também ir, né, aprimorando ela continuamente, e para também que outros grupos possam utilizá-la para fazer essa incidência junto aos bancos, junto aos investidores. Então, fazer esse convite aí também para outras organizações sempre se juntarem a esse esforço. Obrigado, Rosana. Marília? Eu acho que eu queria agradecer, né, todo mundo que participou do webinar. Acho que também a Forest Finance é uma floresta de finanças, né, uma ferramenta muito incrível para o nosso trabalho, no engajamento com bancos, né. Acho que o nosso foco realmente é fazer com que o banco melhore as políticas deles, para que a gente possa, né, pedir, né, para que eles se responsabilizem por esses financiamentos em setores de risco. Então, espero que seja útil e... Muito obrigado, Marília. João? Bom, queria finalizar voltando a um ponto que o Marcel mencionou, agora de ponto de vista jornalístico, de como auxilia essa plataforma quando você atenta a um detalhe, você acha uma história que deve ser contada, precisa ser contada, você percebe o detalhe, o problema imediato, e com esse material você consegue ter um desprendimento maior e conseguir notar tendências ou uma rede de problemas de outros afetados muito mais facilmente. E fica aqui o meu convite também a todos os jornalistas ou pessoas que procurem entender melhor alguma história ou contar uma história, dá uma olhada, realmente uma fuçada no banco de dados, e como essa cutucada no setor financeiro, em quem recebe financiado ou facilitado por esse investimento, sente o impacto como isso é uma história que traz a própria tocar nesses dois pontos, né, da cadeia produtiva, outra história, traz muito mais impacto quando bem feito e bem alicerçado. Ok, João, muito obrigado. Bom, pessoal, quero agradecer, antes de encerrar, queria agradecer a Steph, né, que colaborou dando assistência para a organização dessa atividade, agradecer também aos intérpretes que fizeram a tradução de todo o evento para o francês, agradecer ao Ward, que estava aqui da Profundo, né, estava aqui auxiliando também, eventualmente, para qualquer questões mais complicadas a respeito da plataforma. Gostaria de agradecer também aos palestrantes, né, Meryl, Marília, Rosana e João, e também a vocês que puderam atender a atividade de hoje, e dizer que as nossas organizações e nós pessoalmente estamos disponíveis, né, para qualquer outra questão que vocês tenham e que queiram tratar futuramente, tá? Bom, obrigado, gente, até uma próxima.